Então vamos para o terceiro áudio. Eu havia parado na abertura do sexto selo. Eu cheguei a ler, né? Você deu uma lida aí e eu falei que ia fazer traçar um paralelo com Mateus 24. Eu espero que você tenha lido, né? Que Mateus 24, Jesus cita esse mesmo trecho dos sistemas celestiais abalados. E é importante que você tenha lido, porque eu vou reler aqui, embora eu vá reler, mas é bom que você tenha lido, certo? Mateus 24, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura desse templo. Jesus, porém, lhes disse: Vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava prevendo aí a destruição do templo 70 anos depois de Cristo, e realmente aconteceu. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos em particular e perguntaram: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, ele está perguntando sobre a vinda, e do fim do mundo. Aí Jesus respondeu: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim, ele está explicando. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são princípios das dores. Imagine, então, tudo que você viu até agora nada mais é do que o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perceba que ele repete: aquele que perseverar ao que vencer. Então, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho das nações, e assim verá o fim. Quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, veja que ele cita Daniel outra vez. Está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eu vou dar uma pausa nesse detalhe aqui, quando trata das grávidas e daqueles que estão fugindo no inverno, que muita gente pega isso aqui para sustentar a ideia de que as crianças relacionadas ao pré-tribulacionismo, né, que é quando a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo aparecer. Ou quando ele aparecer, as pessoas serão arrebatadas. Eles tratam disso, né? Eles usam esse versículo muito para confirmar essa teoria. Veja só, mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Ai das grávidas, não porque o bebê vai sumir do seu ventre, ou porque a criança que está sendo amamentada vai desaparecer dos seus braços. Não é isso que ele quis dizer. Ele disse ai das grávidas porque para você fugir grávida é muito complicado. Para uma grávida fugir, para uma mulher que está amamentando fugir, é muito complicado. Então, orar para que sua fuga não seja no inverno, nem no sábado. No sábado você sabe que é sagrado para os judeus, vocês estavam com os judeus ali. No sábado é o dia santo, né? Eles param as atividades. O inverno, meu Deus, você fugir no inverno, todo mundo tem vontade de ficar em casa e não fugir. Então, aí ele continua. Então, não tem sentido você acreditar que isso aqui se refere a arrebatamento, tá? Então, ele continua. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Está vendo só? Ele tem alertado. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Dizer que está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago, olha só, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Então, você está vendo o que ele está falando aqui, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo olho verá. Então, não existe aquela teoria, meu Deus, de que o Senhor vai voltar em duas fases.
Ele vem primeiro para arrebatar a igreja e não aparece. Aí na segunda fase ele vem buscar os restantes, aí sim ele aparece. Gente, isso não existe, não está na Bíblia isso, tá entendendo? Todo olho verá. Ele não vai vir de forma oculta para ninguém, entendeu? Bom, e ele fala, é aqui que o trecho que me interessa, que tem a ver com o sexto selo. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui está falando da sua vinda. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rugido do clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. É aí que vai se dar o arrebatamento, a ressurreição, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É nesse momento, inclusive, que vai se dar aquele evento que eu disse. A vinda do Senhor Jesus, ele puxa vários, está interligado a vários outros eventos. Arrebatamento, ressurreição dos mortos e a destruição do iníquo. Esse trecho que trata aí das potências do céu sendo abaladas, você vai ver em Apocalipse 8:12 e 16:21. Olha o que Jesus alerta. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele está se referindo justamente à destruição do templo, certo? Mas naquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, isso aqui é muito importante ser entendido. Assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levado uma e deixada outra. O importante de você entender esse trecho aqui é que muitos enxergam como um arrebatamento também. Até certo ponto estão corretos, sim, tem a ver. Só que o ponto em que há discórdia é justamente no momento que ele diz que um estará no campo e um será deixado, outro levado, etc. Algumas pessoas associam isso aqui tipo aquele filme que as pessoas somem, os carros começam a se bater, coisas do tipo. Não é isso. Aqui ele fala dos que ficarem fora da arca. Você percebe que os que estão fora da arca, como aconteceu na época de Noé durante o dilúvio. Quem vai ser deixado, quem vai ficar, não são as pessoas que estão da arca, não. Os arcos estão livres. Ele está falando daqueles que estão fora. Então, os familiares de Noé e ele foram preservados da ira, mas os que estavam fora não foram. Você vai perceber depois com a leitura que existem sobreviventes, né, referentes à ira do Senhor. Vão haver pessoas que sobreviverão, certo? E que inclusive vão passar para o milênio, certo? Então, estava falando disso aqui. Então, aí você pode notar que essa divisão se refere a alguns que morreram, e então já são logo levados, e outros que continuarão sofrendo as consequências da execução da ira de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí ele acrescenta: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. É isso que ele fala de você andar ligado, observando o tempo, observando os acontecimentos. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha uma hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constitui sobre sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier achar, servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo, dizendo no seu coração: meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os ébrios. Veja, são pessoas que vão se apostatar, que vão se associar aos ímpios e vão acabar maltratando os seus irmãos. A igreja está descrevendo aqui a igreja apostasia mesmo. Ele está alertando sobre a apostasia, como se refere Paulo em 2 Tessalonicenses 2. Porque muitos cristãos vão se aliar ao sistema e vão entregar seus irmãos. Isso aí é óbvio. Então virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, ou seja, é a hora que ele não sabe,
e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá ranger, pranto e ranger de dentes. Do que ele está falando aí? Da condenação, justamente da segunda morte, da lançar ele mesmo no lago de fogo e enxofre. Então ele adverte para que não se alie ao sistema e nem traia os seus irmãos. Mateus 24, 1 a 51. Você pode ler lá. Capítulo 7. Vamos falar aí, uma pausa, né? Há uma pausa na abertura antes da abertura do sétimo selo. Aqui ele fala dos 144 mil selados de Israel. Olha só, eu não ouso entender isso. Não é algo assim fundamental e tão importante para nós, porque não adianta você tentar descobrir quem são. Tem gente que realmente perde tempo para descobrir quem é. Viu? Uma das principais falhas cometidas por quem tenta entender o livro consiste em querer saber além do que é permitido. Por exemplo, como eu havia dito, querem saber quem será o anticristo, quem são os 144 mil, quem são os 24 anciões, o que significa esses 4 seres viventes, etc, etc, etc. Vamos nos deter ao que é central e importante, o enredo, certo? O que Apocalipse revela é que são 144 homens, virgens e puros. São descendentes de Israel. Pronto. São oriundos de cada uma das 12 tribos, 12 mil de cada. Eles são escolhidos. Acabou. Eles reaparecem, inclusive, no capítulo 14, após o toque da 7ª trombeta, ou seja, eles vêm com o cordeiro. E com eles também, João vê os glorificados. Então, é a reunião de todos os santos. Quando o Senhor quer explicar claramente, ele o faz. Os glorificados que João vê com vestes brancas, vindo de todas as tribos, povos, línguas e nações, com palmas nas mãos e em pé diante do trono e cordeiro, são aqueles que vieram da grande tribulação. Está escrito lá nos versículos 13 e 17. Então, não existe margem, gente, para se acreditar que a igreja será arrebatada antes do anticristo se manifestar. Pois ao soar da 7ª e última trombeta é que acontecerá a vinda do Cordeiro com seus anjos e reunirão os escolhidos e começará a batalha no Armagedon. Até que essa trombeta seja tocada, o anticristo não já apareceu, como já estará atuando vividamente. Se a ressurreição dos mortos, como está escrito na Bíblia, se dará no último dia, e segundo Paulo escreveu isso, a ressurreição primeiro acontecerá e depois os que estiverem vivos serão arrebatados e encontrarão com os senhores nos ares. Não para morar no céu, mas para contemplar e para serem preservados da ira, para contemplar a batalha e ver o seu rei destruir a besta e o anticristo. Eles serão preservados da ira de Deus, representada pelas 7 taças. Logo, como é que o anticristo surgirá depois do último dia? Não pode. Perceba aí que as trombetas até aí não foram tocadas ainda. João ele tem assim revelações intercaladas. Ele vai como que está adiantando alguns fatos, no sentido de ir explicando. Por isso que eu falei que é importante entender a estrutura literária do livro. E depois essas mesmas figuras reaparecem em capítulos seguintes, né, acrescentando apenas mais detalhes a uma cena que temos a impressão de já ter visto em capítulos anteriores. É o que eu falei. É assim que você perceberá o Apocalipse durante a leitura. Em resumo, todos os capítulos estão ligados uns aos outros. Preste atenção ao que Paulo fala. Ele apresenta um raciocínio totalmente alinhado com as revelações de João e a que Cristo ensinou. Eu vou ler aqui para você, ó. 1 Coríntios 15, está lá em 1 Coríntios 15, do 50 a 52 ou do 20 a 26, você vai ler. Olha só. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias. Cristo igual primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, guarda essa informação. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos estaremos mortos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, por favor, risca aí, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se você ver, eu vou dar vários trechos aqui, em que ele fala sobre o último dia. João 11:24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela está se referindo ao irmão dela, o Lázaro. João 6:54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. João 6:40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:44. Eu tenho que estar repetindo para você ver se fica na cabeça. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo mundo sabia o que era o último dia, só o povo que não. Bom, vou dar uma parada aqui e a gente continua o próximo no capítulo 8 e a abertura do último selo, que é o 7º. Até lá, bons estudos.